Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, porque esse canal não pertence somente a mim, mas também a você que confessa o nome de Jesus Cristo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o debate ou a discussão que aconteceu entre Leonardo Sali e o Eliseu Rodrigues. Eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto porque eles abordaram alguns assuntos que para a igreja é muito importante e muitas pessoas têm dúvida quanto a essas coisas que eles falaram. É por isso que nós estamos aqui para tentar explicar, né, o que aconteceu e também mostrar na Bíblia o que realmente deveria ser feito no debate que aconteceu entre os dois. Será que nós podemos falar contra os falsos profetas? Será que nós devemos expor as pessoas devido ao mau testemunho delas? Nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes, vamos assistir o vídeo, tá bom? E eu quero que você preste atenção. O pastor Eliseu tá na live? Chama ele? Eu chamo. Cadê? Quer participar, pastor Eliseu? Da live hoje? Vambora! Faz aí o sinalzinho oi, que eu chamo ao vivo. Que a gente conversa sobre o reino. Vambora! Fala, pastor! Paz do Senhor! Paz, irmão Leonardo Salles, tudo bom? Tudo bom, prazer. Como é que você tá? Graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava nome de Priscila Alcântara, Jessé Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou Jessé Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, que tá no YouTube, colocar seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não Que tem como tem que ser. Mas não tem como botar tua voz no vídeo. Aí você está dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jessé Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu Você nome. está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando o nome que não tem na Bíblia. O que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não pode, mas não está na Bíblia. Você diz... Gente, vai começar agora uma discussão, o áudio vai ficar um pouco ruim, tá bom? Mas é o áudio da live deles, tá bom? Porque assim, tá legal o debate, a conversa e tudo mais, mas vai tomar um outro rumo, tá bom? Vamos lá. Está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jessé Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, eu vou deixar você falar. Agora vai começar uma bagunça aí, não dá para entender mais nada, tá? Mas tente ficar um pouco atento às palavras, tá? Vai ser um pouco difícil, mas tente prestar atenção, tá bom? Deixar você falar. Eu vou deixar você falar porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem me impedir de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um estilo de mensagem que é apologética, que é quando você defende uma doutrina, mas também... Deixa eu falar. E você fala. Não, eu vou falar, vou parar agora. Vamos lá. O Eliseu Rodrigues, ele está tentando mostrar o que é ser uma pessoa apologética. Ou seja, o que é ser uma pessoa apologética? É uma pessoa que defende a fé cristã. Por exemplo, esse canal aqui, Pregando... Não. Por exemplo, esse canal
é um canal apologético, porque nós defendemos a fé e mostramos os assuntos contemporâneos de acordo com a Bíblia, né? A gente pega lá um assunto contemporâneo, por exemplo, o que está acontecendo aqui, e a gente vai mostrar depois o que a Bíblia nos ensina. Então, nosso canal é apologético. Só que o que esse Leonardo ele defende é aquele tipo de teologia da confissão positiva, teologia da prosperidade, de ficar adivinhando RG e CPF. Então, ele segue um outro nicho fora do evangelho, porque então ele segue um outro nicho, né? Que para mim eu não consigo chamar nem de evangelho. Por isso que ele fica defendendo Priscila Alcântara, esses cantores que vivem desviando-se por aí. É isso, ele quer saber da grana, do dinheiro. Então quando você fala contra alguém, você está perdendo aquela pessoa, entre aspas, para a sua igreja. Entende? Mas eu sou uma pessoa apologética e você também que está assistindo esse vídeo também deve ser uma pessoa apologética, defender a fé cristã. Agora, ficar massageando o ego não dá. Mas vamos lá. Existe um estilo de mensagem. Vou deixar você falar agora. Existe um tipo de mensagem que é apologética, onde você defende a doutrina e você pode expor os falsos. É só isso. Agora, se você me disser que assistiu a mensagem inteira, aí eu vou dar credibilidade a você. Mas você nunca assistiu a mensagem inteira minha. Por isso que você só fala. Pronto, agora eu vou deixar você falar. Eu recebi o vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. Aí agora você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém, agora, eu estou te dizendo o seguinte. Assim como você me acusou de citar o nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter, pois há muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto, para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Ele vai começar agora a dialogar, tentar se defender e tudo mais. Porém, ele se tornou um cara sem bom senso, né? E também imprudente quanto às palavras dele, né? Eu tô falando do Leonardo, porque ele falou que não pode citar nome de pessoas. E depois ele cita o nome do pregador aqui, né? O Eliseu. Aí fica, né, sem crédito. Aí não dá para confiar mais. Não adianta falar uma coisa e não praticá-la. Aí fica difícil. Por isso que é muito interessante a gente entender que a nossa vida hoje em dia está sendo vigiada por todo mundo. Hoje em dia qualquer um pode ir lá pegar um celular e gravar a sua ministração. Então devemos tomar cuidado com as nossas palavras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós ensinamos, porque aquilo que nós pregamos pode um dia ir contra nós. E isso é perigoso. É muito perigoso. Por isso que você deve ser prudente e sensato naquilo que você fala por aí. Mas vamos lá. A Priscila, para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. O Leonardo Salles. Essa ideia de falar o seguinte: em vez de você criticar aquela cantora famosa, por que você não vai lá e conversa com ela? Gente, esse pessoal, eles não recebem mensagem no direct, e quando recebe alguma mensagem, eles não estão nem aí, eles não respondem você, tá? Chama para uma live, eles não vão em uma live, eles não querem participar de live. Aí, quando a gente tenta falar pessoalmente com uma pessoa e falar, ó, cuidado, você está indo para a ruína, você vai cair ali um precipício muito grande e você pode se arrebentar. As pessoas não querem saber disso. Agora quando você manda lá uma mensagem, ó, parabéns, gostei do seu show, você é uma menina muito talentosa, aí sim você vai receber uma mensagem, né, com coraçãozinho e tudo mais. Agora, quando é para exortar, as pessoas vão te ignorar. Vão te ignorar. Sabe, é complicado. Então, essa coisa de, em vez de falar sobre ela ou ele no YouTube, por que você não vai conversar pessoalmente e manda uma mensagem? Eu já mandei mensagem para essas pessoas. Já chamei também algumas pessoas para conversar. Por e-mail, até vídeo mesmo, assim, no privado, não teria nenhum problema. Mas essas pessoas não aceitam de jeito nenhum. Essas pessoas não querem ser exortadas. Elas querem ser massageadas, né? Massagear o ego delas e tudo mais.
Quantas vezes eu já recebi mensagens de pastores que são meus amigos, tá? Me exortando de um vídeo que eu fiz, de uma palavra que eu falei de uma forma errada, de uma interpretação errada de algum texto. E eu recebi de bom grado e eu tentei melhorar. Agora, tem pessoas, né, igual esses artistas famosos, eles não querem saber disso. Não querem, mas vamos lá. Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Pessoal, antes de continuar o nosso vídeo, tá bom? Aqui em cima tem o nosso Pix, tá? Se você quiser ajudar a manter esse canal, você pode fazer um Pix de R$1, 50 centavos, R$10, R$100. O valor que você depositar para nós será ótimo, tá bom? Qualquer valor será muito bem-vindo. Então tá aqui o Pix, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Aqui em cima. E você pode fazer qualquer depósito aqui para o canal. Tá bom? Mas vamos lá. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. aí, ou sabe, Mateus 5. eu fosse igual você, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor. O Eliseu Rodrigues está correto. Cara, eu acho muito estranho quando uma pessoa que se diz cristã fica falando que se espelha na Priscila Alcântara. A garota foi cantar no carnaval com Ivete Sangalo, a rainha dos orixás. E depois a gente não pode falar contra essas pessoas? Por que a igreja tem que ficar calada? Por que a igreja tem que ficar com os olhos vendados e achando que tá tudo certo? Não, devemos expor. Devemos falar o seguinte: não siga essa garota, ou não siga esse cantor, e assim assado. Agora, ficar fechando os nossos olhos e dizer que tá tudo ok, não tá ok. Tá tudo errado. Devemos sim dar nomes aos bodes. Devemos sim. Aqui no canal eu dou nomes. Eu não fico por aí, tal pessoa, assim, assado. Não, é essa pessoa. As pessoas hoje em dia têm medo de falar. Paulo, por exemplo, quando ele falava dos falsos profetas, quando ele via ali algumas cartas às igrejas, ele chega a citar alguns falsos profetas. Ele mesmo disse que entregou um homem a Satanás, dizendo que Satanás deveria cuidar dele. Porque por ele mesmo, né, Paulo, ele já não podia fazer mais nada. E deu nome, né, à pessoa e tudo mais. Por que nós não podemos dar nome? Devemos ser imitadores de Cristo. Paulo foi imitador de Cristo. Devemos ter o exemplo de Cristo e do apóstolo Paulo também. Cristo como uma forma de santificação, de entrega, né, e tudo mais pelas pessoas e de amor. E Paulo pelas orientações e exortações que ele fez. Devemos saber lidar com essas coisas. Agora, não me venha com essa conversa que nós não podemos exortar as pessoas que estão de fora. Podemos sim. Podemos sim. Nós podemos abençoá-las e nós também podemos exortá-las. Por quê? Agora é só coisa boa? A gente não pode falar da parte da exortação? Aí fica difícil, né? Que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para vergonha o nome de Jesus publicamente. Deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. Agora vai começar uma briga. Para mim, isso é desnecessário, tá bom? Mas enfim, né? Foi uma live, né? Que de repente um entrou na live do outro, aí começou essa discussão. Então, eu acho normal esse tipo de discussão, porque um cara que prega sobre teologia da prosperidade, confissão positiva, que é o Leonardo, e temos aqui um cara que prega tematicamente ou expositivamente, e é pentecostal e conhece um pouco mais de Bíblia. É claro que, né, iria dar confusão. Mas enfim, vamos lá. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles.
Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. O que ele disse agora é muito interessante e eu pego no pé de vocês aqui no canal falando sobre isso. Que muitas igrejas estão lotadas por aí porque tem atrações diferentes. Por exemplo, hoje em dia, você cantar 3 louvores bíblicos e pregar expositivamente não agrada mais o público. Tá meio fora de moda isso. Tem que ter revelação, tem que adivinhar o RG, o CPF, tem que também adivinhar qual é a placa do carro do irmão que chegou na igreja. É isso que interessa, é entretenimento. Por isso que a igreja desse Leonardo está sempre cheia. Gente, vai procurar no YouTube os cultos da igreja dele. As pessoas vão ali de uma forma que, sabe, a gente não consegue nem entender, porque tem pessoas que vão ali, falam que veio ver o profeta, algumas falam que vieram em busca da revelação ou do milagre, mas poucas pessoas falam o seguinte: eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Poucas pessoas dizem isso. Aí o que acontece? Essas pessoas vão ali para satisfazer o desejo da carne delas. É isso. E esse cara aí, né, esse Leonardo, ele é aquele cara que fica fazendo revelação, né, adivinhando nome, número de RG, CPF. Ele já errou muitas vezes, né, mas as pessoas mesmo assim continuam acreditando nesse falso profeta. Então o que Eliseu disse não é mentira. Eu considero esse cara, Leonardo, né, como um falso profeta. Um falso profeta. E ponto final. E ponto final. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Então, Você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. Entendeu? Aí, pessoal, acabou, tá bom? Acabou. Nós vamos falar sobre esse assunto agora, tá? Mas antes disso, eu quero falar sobre um patrocinador aqui que ajuda a manter o nosso canal, tá bom? Se você quiser ganhar uma renda extra todo mês, tudo mais, procure o Bruno, tá bom? O QR Code vai estar aparecendo aqui na frente. Eu vou estar passando agora para vocês alguns resultados, tá? Dos alunos dele e tudo mais, que conseguiram aí ter uma renda extra todo mês. E assim, gente, conversa com o Bruno, tá bom? Ele vai passar as orientações corretas de como que você pode fazer isso. Você pode confiar nele, tá bom? Que além de ser um bom empresário, né, ele também é cristão, então você pode confiar nele. Então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou nos comentários, tá bom? Mas enfim, agora vamos falar exatamente sobre o que aconteceu, né, nesse debate entre o Leonardo Sali e o Eliseu Rodrigues. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês alguns layouts que eu trouxe, tá bom? Sobre algumas informações que foram citadas durante esse debate ou discussão. Para mim foi uma discussão. Mas vamos agora falar quanto ao conceito bíblico sobre julgar, né? Entretanto, agora nós vamos falar sobre o conceito bíblico de julgar e também sobre a questão do falso profeta. O que a Bíblia nos diz sobre essas duas coisas? Vamos lá? A primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: podemos julgar uma pessoa? A resposta é sim. Podemos julgar segundo a reta justiça. Se uma pessoa está causando divisão na igreja ou dando maus frutos, devemos exortar e julgar suas atitudes para não causar escândalo entre os irmãos. A Bíblia nos diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Então é o seguinte: se a gente está vendo ali um irmão fazendo algo de errado e está causando escândalo na igreja, nós devemos exortar esse irmão e julgar segundo a reta justiça, ou seja, julgar segundo os frutos. Eu conheço casos, né, de pessoas que tiveram problema na área sexual. E o pastor teve que ir lá exortar o irmão, dizendo o seguinte: olha só, cuidado, tá? Cuidado com o que você está fazendo, porque você já foi pego, né, assistindo vídeos pornográficos aqui na igreja, no computador da igreja, né? E precisamos tomar cuidado com isso, porque se você fazer isso novamente, eu terei que exortá-lo. E não somente exortá-lo, mas também terei que discipliná-lo. Então, gente, essas coisas acontecem, tá? Isso já aconteceu, tá bom? Em uma igreja, de um irmão simplesmente
está assistindo vídeos pornográficos no PC da igreja, no computador da igreja. Eu sei, você pode falar, Caio, que absurdo, sim, gente, mas isso acontece, entende? Não é uma coisa que deveria acontecer, mas somos pecadores. Então devemos exortar essas pessoas para não causar escândalo na igreja. Agora, ficar passando a mão na cabeça e achar que está tudo bem, não. Como pastor, como presbítero, como diácono, você deve ir lá e falar com esse irmão e ver o que você pode fazer, o que a igreja pode auxiliar também para ajudar esse irmão a voltar novamente para o caminho do Senhor. Só que agora, vamos para o segundo ponto aqui, que é bem interessante, né? Como devemos agir diante dos falsos profetas? Deixa eu voltar aqui a imagem, que eu quero falar algo importante, tá bom? Para mim, tá? Eu, Caio, considero o Leonardo Sali, tá? Como um falso profeta. Para mim, ele é um falso profeta. O que ele profetiza na igreja dele lá, para mim, é tudo mentira. Tá bom? Tudo mentira. O que ele faz ali é simplesmente para ganhar dinheiro. É uma bagunça a igreja, né? É umas músicas agitadas demais, pessoas caindo no chão, aí as mulheres vão lá e jogam uma toalha para que as mulheres não ficam expostas quanto à sua nudez e tudo mais. É uma bagunça. Para mim, ele é um falso profeta. Agora, o Eliseu já é um cara mais estudado, né? Se eu não me engano, ele é até professor de teologia. Inclusive, Eliseu, se um dia você quiser bater um papo aqui comigo aqui no canal, será muito bem-vindo, tá bom? Nada de debate, apenas conversar mesmo sobre teologia, sobre Espírito Santo, sobre reforma protestante. Você está convidado, tá bom? Como devemos agir diante dos falsos profetas? O falso profeta vai pregar aquilo que agrada às pessoas. Por isso, muitas igrejas estão cheias de pessoas que buscam revelações e não a palavra de Deus. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Por isso que devemos analisar se tais profecias ou revelações se vêm de Deus ou não. Né? A Bíblia nos diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Então, assim, devemos analisar as profecias, os profetas também que estão profetizando, e assim por diante. A igreja deve analisar tudo e exortar também. Porque a igreja não é bagunça, viu? Tem uma doutrina. Nós temos ali uma regra e prática de fé, que é a Bíblia. Agora, fugir disso não dá. E o terceiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre as pessoas que deturpam o evangelho. Pessoas que saíram da igreja e vivem zombando da nossa fé e vilipendiando a Bíblia. Tais pessoas devem ser exortadas e expostas biblicamente para que a igreja saiba como lidar com esse problema. Lembrando que não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E agora a Bíblia vai falar sobre como Paulo exortava, né? Paulo sempre exortou as pessoas que estavam em pecado ou aquelas igrejas que precisavam de um tipo de exortação. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente. Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ou seja, Paulo orienta a igreja a exortar para que as pessoas sejam uma só em unidade e em fé em Cristo Jesus. E isso é muito importante. Então, quando nós fazemos vídeos aqui no canal, nós não estamos simplesmente apontando o dedo, nós estamos exortando essas pessoas. Não estamos falando sobre o caráter dessas pessoas, não. Estamos falando dos frutos que elas dão por aí. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com essa teologia da prosperidade, teologia que fala que o homem é o centro de tudo. Então, esses pastores, né, que ficam falando essas coisas, não querem perder as pessoas, porque perder pessoas envolve dinheiro. Entretanto, precisamos pregar o evangelho, porque o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado e do juízo de Deus. Agora, ficar aplaudindo as pessoas que estão fazendo coisas erradas na igreja, não podemos fazer isso. Então, nessa live, né, nesse debate, eu fico com Eliseu Rodrigues na questão de teologia. Ele falou exatamente o que a Bíblia nos ensina. Agora, aquele cara lá, o Leonardo, para mim é um falso profeta. Entretanto, analise aquilo que você ouve, aquilo que você está assistindo por aí, em pregações e tudo mais. E tome cuidado, tá bom? Sendo assim, eu espero que ficou bem claro, tá?
a tudo que eu disse aqui sobre falso profeta e se nós devemos julgar ou não. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E aqui está o Pix, tá bom? Se quiser fazer qualquer depósito, será muito bem-vindo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.